E eu estou aqui novamente para compartilhar informação com você, para dividir conhecimento. Não tem sentido a gente aprender alguma coisa e ficar só com a gente, não é verdade? Então, eu estou aqui para dividir conhecimento com você. E hoje eu quero falar sobre clareza, sobre o poder dos seus pensamentos dominantes, sobre como é importante a gente ter domínio desse pensamento para que a gente possa ser intencional e conquistar os nossos objetivos. Muitas vezes a conquista do seu objetivo está demorando demais porque você está paralisado, você está paralisada num pensamento que você nem sequer está percebendo, mas está impedindo comportamentos mais proativos da sua parte. Então, eu quero falar, quero me aprofundar um pouco sobre isso. Você sabe, se você está aqui no meu canal, que os nossos vídeos são rápidos, para que a gente tenha aí um conhecimento um pouco não profundo, mas uma coisa fast, né? Uma coisa bem rapidinha para te dar insights, para te provocar, para te desafiar a pensar diferente e fazer a diferença. Se você gosta desse canal, se você gosta dessas informações, te convido a deixar o like nesse vídeo. Te convido a colocar aí as suas percepções, a fazer comentários. Tudo isso nos ajuda a ranquear os vídeos aqui e a entregar mais para você, tá bom? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre as nossas emoções. As nossas emoções, elas são largamente inconscientes. Tem coisas e muitas coisas que acontecem no nosso organismo, no nosso corpo como um todo, não só na nossa mente, que a gente não tem domínio. As coisas acontecem e a gente não percebe. Então, imagina quando você é fechado no trânsito. Naturalmente, você sente um impulso, sente uma raiva, o seu coração, sem você comandar, ele vai bater mais forte, vai bater mais rápido. Você vai então sofrer uma taquicardia ali naquele momento. Muitas funções estão sendo, né, ativadas no seu cérebro. Você está liberando cortisol, que é o hormônio do estresse naquele momento. E eu estou dando um pequeno exemplo de uma fechada no trânsito. Às vezes é uma situação desconfortável, às vezes é o estresse no trabalho. Então a gente não percebe como o nosso corpo ele vai se enchendo, né, dessas emoções que são inconscientes. Se eu falar para você agora, feche seus olhos e pensa em eu aqui cortando um limão na sua frente, e nesse momento você coloca o limão na sua boca, pinga algumas gotas, o seu corpo já secretou várias glândulas salivares. Olha só, eu tô aqui, ó. Então, isso faz parte das nossas emoções. Isso faz parte do nosso inconsciente. O que a gente chama de sentimento é aquilo que a gente torna consciente. É como a gente fala, como a gente denomina determinadas emoções. Mas aqui eu não quero entrar nesse mérito de emoção, de sentimento, porque às vezes a gente fala e parece a mesma coisa, tá tudo bem, tá? Não vou entrar no mérito do que é exatamente a emoção, do que é o sentimento. Mas eu quero que a gente tenha esse acordo de que quando a gente fala sentimento, é essa emoção que a gente transcreveu de forma consciente. Eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou apaixonado, eu estou feliz. Então, a gente traz para o consciente essas emoções. Eu quero te lembrar, e esse vídeo é justamente para isso, para te provocar a entender que os nossos pensamentos, eles devem obrigatoriamente ser dirigidos por nós. Se a gente não dirige os pensamentos estão nos dirigindo, e uma vez que os pensamentos estão nos dirigindo, eles estão moldando, modelando o nosso comportamento e nossas ações para determinadas coisas que às vezes não é aquilo que a gente deseja. Se a gente permite que os nossos pensamentos eles permeiem a nossa mente e eles fiquem aí vagando, e você vai alimentando esses pensamentos, às vezes de maneira até inconsciente, lembrando que a gente tem um
viés cognitivo negativo, então a gente muitas vezes paralisa muito mais nos pensamentos que causam emoções e sentimentos mais danosos, mais aborrecedores, que causam mais angústias, aquilo que a gente foi injustiçado, como se a gente fosse a vítima do mundo. Saiba que a tua mente funciona assim. Tenha entendimento de que a nossa mente tem esse viés cognitivo negativo e tenha domínio sobre ela. Tenha domínio sobre os seus pensamentos. Dominar os pensamentos é importante, então você é responsável por dirigir os seus pensamentos. Você vai entender aonde eu quero chegar. Fica comigo até o final desse vídeo. Quando a gente dirige os nossos pensamentos, a gente sabe que os pensamentos, eles comandam as nossas ações. Por mais que você não acredite nisso, quando a gente tem determinados tipos de pensamento, a gente é orientado a agir de determinada forma. De certa forma, o nosso corpo ele se torna congruente com esses pensamentos e a gente tem uma ação congruente a eles. Então, se eu estou com pensamentos de medo, se eu estou com pensamentos de pavor, de pânico, o meu comportamento é fechar a casa, me trancar, observar todas as situações de perigo, não sair. Você vai criar mecanismos, você vai criar ações, comportamentos para que isso se torne a realidade da sua vida. Então, quanto mais pensamentos dominantes, mais os seus comportamentos são semelhantes a esses pensamentos. E muitas vezes a gente olha para os nossos resultados e a gente não está entendendo por que é que a gente trabalha tanto e a gente não tem os resultados que a gente deseja. É aqui que eu quero chegar com você. É neste ponto. Esse é o ponto central desse vídeo. Por que é que a gente, às vezes, faz tantas coisas e parece que o sol não brilha para nós? Parece que todo mundo se dá bem, tem muito menos esforço do que eu. Já pensou sobre isso? Então, quando a gente dirige os nossos pensamentos, quando a gente sabe que a nossa mente é permeada de várias informações nesse mundo de vários estímulos, a gente precisa estar ligado nesses estímulos que vêm, como Daniel Kahneman diz nos livros, nos estudos dele. Ele fala que os estudos de priming, né, que eu já citei aqui em vários vídeos, ele fala que o fato da gente receber informações de todos os aspectos, de todas as vias, a gente nem percebe que determinadas informações, sejam auditivas, visuais, sinestésicas, estão permeando o nosso comportamento e fazendo a gente agir de determinadas formas. Então, às vezes, a gente deixa a televisão ligada no noticiário ruim, às vezes a gente, sabe, entra em rodas de conversas que são conversas pejorativas, ou você escuta alguma coisa, isso molda o seu temperamento, emoções, pensamentos e comportamento. Então, se isso acontece de maneira até com as coisas que a gente não percebe, quem dirá com as coisas que a gente tem percepção? Por isso, nós precisamos dirigir fortemente esse nosso pensamento. A gente precisa comandar as nossas ações, a gente precisa dar um domínio dessas atividades, para que a gente tenha os resultados que a gente deseja, para a gente expressar os resultados que a gente deseja. E o objetivo é que, ponto principal, a gente tenha clareza do que a gente quer alcançar. O livro Pense e Enriqueça, se eu não me engano, é de Napoleão Hill, ele fala o seguinte: tenha clareza do que você quer e siga em frente com todas as suas forças, com o seu pensamento, com o seu intelecto, com as suas ações, com o seu ser, com tudo. Mas tenha claro o que você deseja. Qual é o resultado que você quer ver expresso na sua vida? E às vezes, não estou falando de um único resultado.
Qual é o resultado que você quer ver expresso na área familiar? Qual é o resultado que você quer ver expresso na criação dos seus filhos? Qual é o resultado que você quer ver expresso na sua saúde? Qual é o resultado que você quer ver expresso na sua carreira, no seu trabalho? Qual é o resultado que você quer ver expresso no seu relacionamento conjugal? Tenha clareza, clareza da onde você quer, aonde você quer chegar. Esse fato faz a gente entender que quando a gente define o lugar que a gente quer estar, quando a gente usa essa essa peculiaridade que só o ser humano tem de usar a mente, de usar o cérebro para imaginar o futuro, para imaginar as possibilidades. Imagina que isso é uma particularidade do ser humano em todo esse planeta. Em todo esse planeta de milhares e milhares e milhares de seres vivos. Estou falando da biologia, estou falando, né, de plantas, estou falando de tudo, da terra, do ar, de tantos seres vivos, dos micróbios, bactérias, vírus, são seres vivos. Dentre todos os seres vivos desse planeta, só você, só eu, só o ser humano tem capacidade de projetar o futuro, de pensar no futuro. E quando você tem o objetivo, você tem clareza de onde você quer chegar, você tem a possibilidade de pensar nesse futuro como se ele já tivesse sido realizado. Quando a gente pensa, naturalmente vem aquela preocupação na gente. Estou falando isso porque isso é próprio meu também. Isso já aconteceu comigo. E muitas vezes acontece, eu preciso pegar as rédeas do meu pensamento e falar assim: opa, não é por aqui não. O que eu quero dizer é que a gente, quando a gente projeta esse futuro, a gente está pensando assim: mas como eu vou chegar lá? Como isso vai acontecer? Diante do espaço-tempo que eu tenho, isso é impossível de acontecer. Diante das circunstâncias que eu estou vendo, diante do que os meus sentidos atestam, é impossível eu conquistar esse resultado. E nesse momento que você busca entender o como, no espaço-tempo que você tem, nessa terceira dimensão, você vai paralisar. Você vai voltar com os seus pensamentos, permitir que os seus pensamentos, né, permeiem aquilo que você não deseja, permitir pensamentos de impossibilidades. E aqui existe uma grande chave. Se nós somos os únicos seres capazes de pensar no futuro, a gente precisa imaginar, se imaginar vivendo aquele futuro. E a partir do momento que você se imagina vivendo aquele futuro, você faz essa projeção, você pode experimentar as sensações, você pode experimentar os sentimentos, as emoções que essa pessoa que está vivendo nesse futuro que você deseja sente. E a partir do momento que você identifica que emoções são essas, que sentimentos são esses, que alegrias, que conquistas, o que as pessoas estão falando, o que é que você sente com isso, a partir do momento que você identifica isso lá no seu futuro, você pode começar a projetar os seus pensamentos em cima disso, como se eles existissem através de você. Não pense que você é um objeto separado desse objetivo que você tem, mas você é o canal, é através de você que isso acontece. Então, quanto mais familiarizado você tiver com esses pensamentos, quanto mais propriedade você tiver das emoções, dos sentimentos que essa pessoa que vive essa vida, o objetivo que realmente você deseja, que essa pessoa sente, você vai começar a trazer isso para o seu dia a dia. Como que a gente traz isso para o dia a dia, Luana, se o meu dia é uma loucura? Segregue tempo para você. Separe tempo para você.
Separe tempo para você meditar sobre isso, para você pensar sobre isso, para você fazer visualizações sobre isso. E a todo momento, quando você percebe que o seu pensamento saiu da rota, traz ele de volta. Perceba que você vai começar a ficar cada vez mais positivo, mais positiva. Você vai começar a coordenar suas estratégias. Você vai começar a coordenar suas ações. Quando você pensa, eu preciso ter mais saúde, eu quero ter mais saúde, eu quero ter um corpo mais bonito, mais atlético. O que que essa pessoa que tem esse corpo sente? Como eu me sinto olhando no espelho com o corpo que eu queria, com a saúde que eu queria, né? E você se vê nesse futuro. O que que essa pessoa está fazendo? O que que ela está comendo? Como que ela se exercita? E aí você traz isso para o seu dia a dia. E toda vez que você vai se desalinhar, você se lembra disso. Os seus pensamentos começam a dominar o seu comportamento de maneira positiva, de modo que você consiga realizar aquilo que o seu pensamento projetou. Porque se você foi capaz de imaginar com o seu pensamento, isso já existe. Isso é possível. Nenhum pensamento entra na gente sem a nossa capacidade de realização. Então é possível você realizar aquilo que você tem clareza, clareza de objetivo. O nosso estado atual é como se fosse o passado. Nosso estado atual, o hoje, é resultado de tudo que eu pensei, dos meus comportamentos. E os meus comportamentos foram regidos pelos meus pensamentos. Agora, o que você vai criar daqui para frente é resultado do seu pensamento intencional. O que você vai criar para os próximos períodos, para o próximo mês, para o próximo ano, é resultado dos pensamentos intencionais, direcionados, conscientes, que você vai criar a partir de agora. Por isso, eu quero deixar esse exercício para você. Em primeiro lugar, tenha clareza qual é o objetivo que você tem. Em segundo lugar, pense exaustivamente sobre isso. Não permita, não dê lugar ao seu pensamento de coisas que você sabe, você sente que vão te atrapalhar, que não vão te conduzir nessa jornada de êxito. Coloque, né, tenha as rédeas do seu pensamento na sua mão. Saiba que a hora que ele está desencaminhando, é só você, a responsabilidade é só sua, de tomar essas rédeas de volta e falar assim: opa, isso que eu desejo não está compatível com esse pensamento. O que uma pessoa que realiza tudo isso que eu quero pensa? É assim que eu devo pensar. É assim que eu preciso me comportar. São essas ações que eu preciso fazer. E aí você vai perceber o quanto de proatividade, o quanto de foco, o quanto de bem-estar, o quanto de alegria, de prazer, de satisfação você vai ter no seu dia a dia. Bom, o que eu tinha para passar hoje era isso. Eu espero ter te provocado o suficiente para você, pelo menos, ter se coçado aí na sua cadeira sobre os seus pensamentos. Não deixe mais eles aleatórios aí na sua mente. Dirija seus pensamentos para que você possa dirigir sua vida e ter os resultados que você almeja. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, compartilha e se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda, tá bom? Grande beijo para você. Shalom, shalom.